Em julho, a chamada Lei dos Caminhoneiros teve novas regras estabelecidas pela legislação para o exercício da profissão. O Supremo Tribunal Federal decidiu que são inconstitucionais 7 itens da lei, dentre elas fazer o descanso com o veículo em movimento, através de um revezamento dos motoristas. A decisão teve placar de 8 votos a 3, vencendo a posição do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que considera todo o período de disposição do motorista como jornada de trabalho, inclusive o tempo de espera do caminhão ser carregado e descarregado. Já a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres acredita que a nova lei retirou importantes direitos dos motoristas. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o assessor jurídico da CETSESB, Sindicato das Empresas de Transporte de São Paulo, Adalto Bentivegna Filho. Bentivegna, fala aí certo? Bem-vindo. Falou certinho, realmente, dia 12 de julho agora, o Supremo Tribunal Federal analisou uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a lei do motorista empregado, né, embora também pegou algumas coisas do Código de Trânsito, e, evidentemente, lá considerou inconstitucional o tempo de espera, o descanso, a fragmentação de descanso de 8 mais 3, agora tem que fazer 11 horas, também ao acúmulo do descanso semanal remunerado, a empresa poderia rodar direto, né? Acumular 3 descansos e depois dar o descanso de uma vez para o motorista. Pegando só esses 3 aspectos, são 7 aspectos, né, que foi considerado inconstitucional. Isso está trazendo muita preocupação para o setor de transporte, haja vista que as viagens vão ficar mais longas, os motoristas vão ficar parados 11 horas, descansando em postos de gasolina, em locais que possuem a condição para isso, o que vai encarecer o transporte, o que vai deixar a atividade mais morosa, vai baixar a produtividade. Então, é uma questão, Priscila, que está preocupando muito o setor, e não só o setor, também a indústria, o comércio, o agronegócio em especial. Ou seja, vai demorar mais para os motoristas voltarem para casa, visto que os trajetos são longos, né, com essas paradas. Me fala uma coisa, Adalto, quais outros pontos são considerados inconstitucionais aí na nova regra? Bom, a questão de você ter dupla de motorista, né, porque geralmente, quando você tinha dupla de motorista, enquanto um dirigia, o outro descansava. O Supremo entendeu que isso não pode acontecer mais, né? O fragmento do descanso semanal remunerado, embora você pudesse acumular 3, mas se ele tivesse num lugar que ele pudesse descansar, você poderia pedir para ele ficar 30 horas, descansava 30 horas, e depois 5 horas você fazia durante a semana. Também não pode mais. Tem que ficar 35 horas parado. Por exemplo, ele está saindo de São Paulo e indo para o Pará. Deu uma semana em Tocantins, semana de 7 dias, de segunda a sábado, né? Ele tem que ficar lá em Tocantins 35 horas, só depois que ele pode retomar a viagem. Lembrando que de um dia para o outro, ele tem que ficar parado 11 horas, né? Essas foram as outras questões que o Supremo também entendeu inconstitucional, ou seja, o Supremo quer que ele pare 11 horas, pare 1 hora para almoçar, a cada 5 horas e 30 minutos, ele tem que parar 30 minutos para fazer o tempo de direção, entre um dia e outro 11 horas, e mais, quando chegar o descanso semanal remunerado, ele descansar onde ele estiver, né? Não pode acumular para descansar quando retornar, e faz as 35 horas onde ele estiver parado para descansar. Então, Priscila, você pode imaginar o quanto que vai diminuir a produtividade do caminhão e quanto que isso vai encarecer a atividade. E você acha que essa inconstitucionalidade, com todos os pontos que você está trazendo, né, as reivindicações dos motoristas, que eles devem estar reclamando bastante das novas regras, você acha que ela também pode subir o preço do transporte no país, Adalto? Porque essas mudanças elas vão trazer um custo operacional, como você falou, de quanto na nossa logística, né? Então aumenta o tempo de disponibilidade do motorista, mas vai aumentar também o custo da logística toda, né? Eu acho que a gente perdeu aqui bem nessa última pergunta, que é super importante, né? Porque, claro, se a gente tem um aumento, né? Agora acho que eu consigo falar com ele. Está me ouvindo de novo, Adalto? Estou te ouvindo bem, Priscila. Sim. Deu uma travada. Só para a gente concluir. Estou te ouvindo bem. Só para a gente concluir, né? Porque também vai aumentar o custo da logística, é isso que eu estava falando.
Verdade. Teve um encontro nacional dos transportadores na NTC, na sexta-feira passada, e ainda não está o estudo concluído, mas já estão falando em média de 12,5% a 28,5% o aumento do custo do frete em face dessas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, você tem razão, vai ter aumento de custo, isso vai ter que ser discutido com os contratantes do serviço de transporte e vamos acompanhar aí os próximos passos aí, que vai ser dias duros, tanto para os embarcadores, para o setor rural, quanto também para os transportadores. Tá certo, Adalto. A gente vai continuar acompanhando esse assunto bem de pertinho, claro, porque é de extrema importância aqui para os nossos motoristas do Brasil, que garantem a logística aqui do escoamento da safra do nosso país. Obrigada e uma boa segunda-feira para você. Igualmente, Priscila, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.